direção de Jesus. Mas quando reparou na tempestade, no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? É uma passagem muito bonita que retrata sobre fé, que fala sobre fé. Jesus, quando estava pregando em muitos dos seus discursos, em muitos dos seus sermões, ele realiza um milagre chamado a multiplicação de peixes. Acredito que todos vocês aqui conhecem, ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos. E após essa multiplicação, após esse milagre, ele despede toda a multidão que estava o acompanhando. Mas Jesus dá uma ordem aos discípulos: pega o barco e atravessa em direção a outra cidade. Eles estavam indo em direção a uma cidade chamada Betesda. E quando Jesus manda eles fazerem isso, enquanto eles estão navegando, Jesus sobe no monte para orar. E quando Jesus chega no monte para orar, Jesus, com sua onisciência, onipresença e onipotência, ele percebe a dificuldade que os discípulos estão enfrentando. Ele olha para os discípulos e vê a tempestade, vê o mar, e vê o que está acontecendo naquele momento. Imediatamente Jesus ele sai de onde está, enfrenta a tempestade, enfrenta vento forte, enfrenta mar agitado, anda sobre as águas e vai em direção aos discípulos, apenas com um objetivo: socorrê-los, apenas com um objetivo: encontrá-los. Porque Jesus, ele vê todas as nossas aflições, ele vê todos os nossos problemas, e é o desejo dele vir de encontro a nós. Eu tenho certeza, a Bíblia não menciona isso, mas eu tenho certeza que quando os discípulos estavam dentro do barco, vendo as tempestades, vendo o raio, vendo o mar agitado, as ondas, a primeira coisa que eles fizeram foi clamar a Jesus. Eu fico imaginando os discípulos clamando: Jesus, me ajuda, Jesus, chega aqui. E quando os discípulos chamam por Jesus, Jesus vem andando sobre as águas, ele vem caminhando para socorrer os seus discípulos. E a partir desse momento, aquele povo se espanta e diz: o certo é um fantasma. E Jesus responde assim para ele: coragem, sou eu, não tenha medo. E Pedro, um apóstolo de muita fé e ousado, ele diz: Senhor, se fores realmente tu, faz-me ir até a ti. Se for realmente tu que está andando sobre as águas, me dá esse poder também de andar sobre as águas. E apenas com uma ordem de Jesus, ele diz: venha. E o discípulo sai do barco e começa a andar em direção a Jesus. Só que a Bíblia mesmo relata no versículo de número 30: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. O que eu quero dizer através disso é que o momento sobrenatural que Pedro estava vivendo era mediante a sua fé, era mediante para quem ele estava olhando como alvo. Só que chegou um determinado momento onde Pedro tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para a tempestade, começou a olhar para as dificuldades, começou a olhar para o que estava acontecendo ali, e ele temeu em seu coração e começou a afundar, começou a perder a fé. Só que o mais importante é o que ele declara seguinte: Senhor, salva-me, salva-me. E Jesus estende a sua mão e segura. Jesus salva Pedro naquele exato momento. O que eu estou querendo dizer através dessa palavra? Eu quero falar aqui sobre fé. A fé que temos que ter em Jesus. Independente das circunstâncias e das adversidades em que estamos inseridos, seja uma enfermidade, seja uma dificuldade, eu quero dizer para vocês que são momentâneos. Aleluia. Eu quero que vocês tragam à memória de vocês, nesses exatos momentos, situações difíceis que vocês já passaram no passado. E eu te pergunto: não estão aqui? Não passaram por essas situações? Ah, irmão, mas é
os médicos disseram que não tem solução, não tem jeito, mas eu conheço Jesus.